Bom, então, meu nome é José Humberto Boguchevski, junto com o Victor, a gente escreveu, vamos dizer assim, né? Montou, escreveu o livro que conta um pouco da história das cervejarias de Curitiba, principalmente as cervejarias pioneiras aqui da cidade, mas também, né, o livro reserva uma parte para focalizar algumas cervejarias hoje artesanais que existem aqui na cidade e que, num certo sentido, seguem aquela tradição que foi a tradição iniciada por cervejarias que, no caso, foram fundadas no final do século XIX e persistiram aí durante algumas décadas, né, do século XX. Eu sou formado pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná, no curso de pintura e licenciatura em desenho. Lecionei durante 43 anos no curso de design gráfico da Universidade Federal do Paraná e consegui, nesse período, terminar o mestrado e o doutorado em História. Daí a minha ligação também com o Victor, que também tenho a pós-graduação dele na História, e a gente, nessa parceria, iniciou esse projeto que agora está se concluindo, que é o lançamento do livro aí das cervejarias, como eu já citei. Nesse processo, né, a gente sempre encontra algumas facilidades e algumas dificuldades, né? As facilidades são acervos particulares que disponibilizam e permitem que a gente tenha uma certa folga, vamos dizer assim, no tempo da pesquisa, e as dificuldades normais que o tempo acaba ocasionando, porque, infelizmente, muito pouco do acervo desse material antigo foi preservado. Então a gente vai procurar no Museu Paranaense, vai procurar na Casa da Memória, encontra alguma coisa, mas sabe-se que aquilo não representa, né, uma parte substancial do que foi produzido. E o livro também vai abordar, num certo momento, a parte que diz respeito ao processo de impressão dos rótulos das cervejas, que, em sua maioria, nesses produtos mais antigos, mais pioneiros, eram impressos no processo chamado de litografia, que é um processo gráfico de impressão e produção gráfica e que usa como matriz a pedra, né? Lito, do grego pedra, grafia escrita. Basicamente, o processo diz respeito a você gravar, né, desenhar sobre a pedra para depois essa pedra servir de matriz para impressão. Sempre lembrando que esses processos antigos, eles normalmente necessitavam para cada cor uma matriz, uma pedra. E daí, então, a dificuldade, digamos, de se preservar até alguns objetos desses gráficos, pelo fato de que eram objetos impressos, né, num processo que tinha as suas limitações e iam normalmente fixados sobre uma garrafa, né, uma garrafa de cerveja, que acabava sendo gelada, né, ia pro gelo, o rótulo normalmente molhava, a garrafa era descartada, enfim, poucos rótulos acabaram sobrando, né? Inclusive, essa é uma característica de quem estuda história, né? O historiador normalmente está trabalhando com coisas que acabaram sendo preservadas, né? Mas são migalhas, vamos dizer assim, são pequenos pedaços, né, do passado que acabam sendo preservados e que o historiador depois vai se debruçar sobre essas peças
para tentar, de alguma forma, não recuperar o passado, mas pelo menos poder fazer uma interpretação sua a respeito. Que é um pouco o que vai acontecer com o livro, né? Quem tiver a oportunidade de ter esse livro vai perceber com facilidade que essa é a trajetória do trabalho. Reunir material das primeiras famílias que aqui se fixaram e que passaram a produzir cerveja artesanalmente, algumas inclusive depois praticamente produzindo quase que industrialmente em termos de quantidade, né? E que acabaram por deixar um legado, né? Que pode ser acompanhado, como eu falei, nessa trajetória que a gente estabelece aqui no livro. Até chegar nos dias de hoje, onde a gente procura, então, apresentar algumas empresas que hoje, num certo sentido, como eu já falei, seguem um pouco essa tradição, né, de fabricar cerveja, aquela cerveja mais artesanal. Como eu disse, o livro ele vai focalizar um pouco essa questão que envolve a impressão dos rótulos, né? A parte que diz respeito, como eu falei, da litografia. Então, nesse aspecto, ele procura explicar, né, dois processos que, na época, no final do século XIX, começo do XX, foram muito importantes. Primeiro, a tipografia e a litografia. O que é interessante destacar é que até o evento da litografia era muito raro e muito difícil você conseguir imprimir imagens coloridas, desenhos, ilustrações coloridas, porque os processos eles não permitiam. Os processos conhecidos eram xilogravura, calcogravura, que é a gravura em metal, e um ou outro processo que acabou depois resultando na invenção do Gutenberg, que foi os tipos móveis. Esses tipos móveis eram fundidos em metal e foi, digamos assim, uma grande revolução na história da humanidade. Até se considera, né, a invenção dos tipos móveis como uma das invenções que depois vai facilitar o mundo entrar no que depois foi chamado de Idade Moderna. Por quê? Porque até o Gutenberg, os livros eram todos desenhados à mão, vamos dizer assim, todos manuscritos. E a gente sabe pela história, né, que normalmente esses manuscritos eram realizados em mosteiros, né? A igreja, através de alguns profissionais, enfim, de alguns calígrafos, acabou preservando muito da história da cultura ocidental dessa maneira. Com a invenção do Gutenberg, o que acontece? Em pouco tempo, as ideias e algumas ciências, elas se desenvolvem com muita rapidez, porque os livros passam a ser reproduzidos em série. E essa é uma característica da Idade Moderna, né? Os produtos serem desenhados e reproduzidos, multiplicados em série. Acontece que durante alguns séculos, né, do século XV, até o XIX, prevaleceu o processo o tipográfico, enfim, esse que o Gutenberg inventou, quando as impressoras ainda eram manuseadas à mão mesmo, com força humana, né? E no final do século XIX é que então, não foi bem no final do século XIX, século XVIII, o Alois Sennenfelder inventa o processo litográfico, que permitia então aí você reproduzir imagens coloridas. E aí a gente chega nos nossos rótulos antigos, que aqui em Curitiba foram produzidos, foram impressos nesse sistema.
qual era o problema desse sistema? O problema é que o processo tipográfico, você tinha as letras fundidas em metal. Portanto, o gráfico, ele simplesmente montava a palavra usando letra por letra. E no processo litográfico você tem que desenhar tudo. Você tem que desenhar as letras, você tem que desenhar as imagens, você tem que fazer, enfim, todo o acabamento na pedra diretamente. E não só esse é o problema, mas na pedra você tem que ter aquela imagem invertida. Você não pode gravar na pedra como você grava, né, no papel, como você desenha no papel. Você precisa inverter, porque na hora da impressão, né, a imagem vai sair correta daí, né, na posição correta. Então, a litografia, ela revoluciona também, nesse sentido, toda a parte que nesse momento histórico vai começar a depender de publicidade, de propaganda, né? Vamos lembrar aí do final do século XIX, vai aparecer o cinema, logo em seguida, começo do XX, o rádio, enfim, a demanda por material gráfico e por material gráfico colorido se acelera bastante. E a partir daí, então, é que as empresas, né, vão surgindo em várias partes do mundo rapidamente. E em Curitiba, em 1880, um dentista de formação vai montar aqui um primeiro prelo mecânico. O que significa isso? É a primeira impressora que não dependia da força humana, né? Ela tinha já um sistema mecânico de propulsão, enfim, de aceleração do processo. E aí, então, o que ele vai perceber? Ele vai perceber que ele consegue imprimir textos com qualidade, mas ele tinha dificuldade de reproduzir imagens. E então ele sente a necessidade de, enfim, uma composição, isso é muito comum, né? Vai ser muito comum durante esse período, associar o processo tipográfico com o processo litográfico. Então, ele faz um convite para um litógrafo que nessa época morava no Rio de Janeiro, na capital, né, do Brasil, o Narciso Filgueiras, e este vem para Curitiba e monta aqui então uma empresa litográfica, que pode ser considerada uma das primeiras, né, umas pioneiras empresas litográficas aqui em Curitiba, isso em 1880. Nesse caso, ele, o Narciso Filgueiras, era um exímio desenhista, um exímio litógrafo. Então passa a ilustrar uma revista que é lançada nesse período e torna-se, enfim, como eu falei, um dos primeiros registros que a gente tem desse período e desses processos que vão trabalhar agora associados, né? No caso, a litografia e a tipografia. Não demora muito e nós estamos em 1880, não vamos deixar de considerar que a emancipação política do Paraná, ela ocorre em 1853. Então nós estamos com menos de 30 anos aí da existência oficial, né, do estado do Paraná, e Curitiba como a sua capital. Então é nesse período que torna-se extremamente importante para a direção política do estado ter uma gráfica, enfim, uma empresa que pudesse publicar os editais, né, as ordens, as portarias do governo. E é nesse período também que o Zacarias de Góes e Vasconcelos, um baiano que é o primeiro governador aqui da província do Paraná, convida, a exemplo do que vai fazer depois de 1880, né, esse tipógrafo, vamos dizer assim, que eu citei há pouco, ele vai convidar também, que vem de Niterói, no Rio de Janeiro, no caso um gráfico, né, um proprietário de uma empresa gráfica que em Curitiba chega com o seu prelo, nesse caso um prelo ainda manual, e funda
o 19 de dezembro, né? Lança, né, aqui o jornal 19 de dezembro. E digamos, é esse o embrião do que vai se tornar depois no futuro a Impressora Paranaense, porque aí em função de parentescos e algumas ligações que vão acontecer aí historicamente, né, a Impressora Paranaense vai ser fundada e vai se, digamos assim, se firmar aqui na cidade de Curitiba como uma das maiores empresas, né, de serviços gráficos, no caso litográficos, e que depois, anos depois, em função de alguns funcionários que acabam se desligando da Impressora Paranaense, vai, digamos, aparecer por aqui uma outra empresa que foi muito importante, que é a Litografia Progresso. Basicamente, essas duas empresas, a Impressora Paranaense e a Litografia Progresso, é que vão imprimir a maioria dos rótulos que estão aqui reproduzidos no livro. Alguns, eles têm inclusive a assinatura da empresa, a gente pode identificar que foi aquela empresa realmente que fez a impressão, e outros já, enfim, não foram assinados, ou se foram, se perdeu, enfim, mas a maioria, com certeza, são resultado dessas duas empresas. Então, basicamente, num resumo, digamos, numa forma bastante sintética, né, de dar as informações a respeito do que a gente tem aqui no livro, seriam, digamos, essas as questões mais importantes e introdutórias. Depois a gente vai falar um pouco de cada rótulo, né, porque também é um aspecto que interessa verificar como que cada um desses objetos gráficos, e aí eu não falo só de rótulos, mas de qualquer objeto gráfico que você consiga preservar, né, e puder analisar hoje, ele vai de alguma forma dizer alguma coisa, falar, né, um pouco do que foi a cultura, o pensamento, as ideias que circularam nesse período do passado, né? Enfim, final do século XIX, da emancipação política do Estado até as 4, 5 primeiras décadas do século XX. Então aí você vai analisar as imagens, né, o tipo de tipografia, né, o tipo de tratamento que foi dado pelos litógrafos, e aí é bom lembrar também que no início a maioria eram litógrafos que vinham da Europa, basicamente Alemanha, Áustria, países onde essa tradição já estava bastante difundida e onde haviam muitos profissionais já de bastante talento. Então nós temos aqui um bastante importante, que é o Francisco Falck, que chega, inclusive passa por Curitiba, e aí digamos, uma curiosidade, né? Ele vai passar por Curitiba para seguir a Buenos Aires, onde ia encontrar o irmão, mas aqui ele acaba conhecendo uma moça que, enfim, se interessa e aí acabam casando e ele fica e acaba depois trabalhando na Impressora Paranaense e com a morte do Barão do Cerro Azul, que é fuzilado aqui na Serra do Mar, uma história que, enfim, é paralela a essa. O Barão do Cerro Azul era o proprietário da Impressora Paranaense, né, nessa época. Isso eu estou falando de 1884, por aí. O Francisco vai então trabalhar como empregado do Barão na Impressora Paranaense. Com a morte do Barão, ele acaba assumindo a direção da impressora e logo em seguida acaba virando proprietário da Impressora Paranaense, que também vai logo em seguida mudar de dono e vai ser assumida pelo Max Scharap, que é também um litógrafo, enfim, um imigrante alemão, que se estabelece em Joinville, onde ele tinha uma empresa, tinha clientes em Curitiba, mas aí o governo do estado assina uma lei que proíbe, né, que gráficas fora da cidade de Curitiba prestassem serviço para empresas daqui da cidade. Então ele se obriga a montar uma empresa aqui também, para poder atender os clientes que ele já tinha.
E aí ficou interessante fazer, digamos assim, um negócio com o Foch, e ele adquire e acaba ficando como único dono da Impressora Paranaense. E a partir daí a impressora vai crescer, vai, enfim, se transformar numa empresa bastante importante nesse cenário, vamos dizer assim, gráfico aqui da cidade. E é da Impressora Paranaense, como eu já citei antes, que vão sair alguns funcionários para fundar a Litografia Progresso. Um deles o Charap e o outro Kirsten. Depois a gente pode se aprofundar um pouco mais nesse detalhe, enfim, dessa parceria desses dois litógrafos. O Kirsten, ele chega e se hospeda na casa do Schroeder, num momento em que ele está, digamos assim, desempregado. É uma história que o livro conta, que eu deixo para vocês lerem, para entenderem por que ele está desempregado. Mas ele se hospeda com Schroeder na casa dele, e os dois depois fazem uma sociedade. E o que é interessante nessa sociedade é que o Kirsten traz lá da Europa um conhecimento de como produzir decalcomanias, que eu não sei se, enfim, é um tipo de material que eu, pelo menos, que já tenho uma certa idade, usei quando era criança para decorar caderno de escola. É uma espécie assim de adesivo antigo. Você tinha que pegar uma folha de papel que tinha um desenho, você colocava na água, aquela película, ela se soltava daquele suporte de papel e você transferia para o caderno. E a professora dava uma nota, né, razoável, se você não estragasse muito a transferência do desenho para o papel, né, porque era muito comum esse desenho se espedaçar todo, e quanto menor a criança, maior a choradeira. Mas enfim, qual é o interessante é que o Paraná acaba se tornando pioneiro no Brasil na produção de decalcomania, porque quem se interessa por esse período e por essa técnica é a família Fontana, que na época era muito conhecida pela produção de erva mate, né? E até hoje eles têm aí a indústria que explora, enfim, fabrica chás, enfim, é uma família importante na história também aqui da cidade e do Paraná. E aí essa empresa, o nome era Metalgráfica Fontana, uma coisa assim, ela passa a produzir as decalcomanias. E isso é, digamos assim, um capítulo bem interessante também, que até acabou ficando um pouco de lado, vamos dizer assim, nesse processo todo. E basicamente é isso. O que os rótulos, né, voltando um pouco atrás, né, porque eu já tomei um outro rumo aqui na conversa, mas os rótulos então vão ser analisados, vão ser discutidos no livro também nessa perspectiva de como eles reproduziam, em certo sentido, alguns aspectos da cultura dessa época. O tipo de imagens que eram preferidas. É muito interessante notar digamos assim, a preocupação com uma caligrafia muito boa, né, no nome do produto, no nome da cerveja. E a gente sabe que o caligráfico ele tem uma tradição que remonta às famílias reais europeias, né, onde isso era signo de, digamos assim, de um certo padrão, né, de discurso, vamos dizer, voltado, né, a uma determinada classe, né, de pessoas que, no caso, tinham, como a gente costumou falar, né, tinham sangue azul. Então a caligrafia que vai, digamos assim, se destacar nos rótulos, na maioria deles, tem essa característica de trazer, né, para o consumidor um pouco essa ideia de que o produto tem uma certa categoria, né, tem uma certa inserção, né, diferente no mercado, né, tem um certo cuidado, tem uma certa tradição. E isso vai ocorrer também com um outro detalhe que também é importante, que no caso da Atlântica, na Cervejaria Atlântica, Cervejaria Providência, Adriática de Ponta Grossa,
nós vamos poder perceber que são as primeiras empresas que tentam estabelecer uma marca, né, um signo, um sinal que faça diferença com relação a outros produtos, isto é, que identifique aquele produto. Então a Atlântica vai usar uma âncora que vai ser reproduzida em todos os rótulos, a Providência usa um olho dentro de um triângulo, isso tem uma certa explicação, né, o porquê desse olho no triângulo aqui no livro. Também a Adriática vai utilizar uma espécie de selo que lembra muito aqueles selos reais, né? Aquele anel que o nobre normalmente tinha, que o rei tinha e que garantia a fidedignidade de um documento, de uma determinada ordem que ele emanasse, enfim, esse tipo de coisa. Então, são características, são detalhes que a gente também analisa e desenvolve, além também de buscar, nesse processo, né, identificar as famílias, as primeiras, as pioneiras, como elas se constituíram, como que as empresas se desenvolveram nesse processo. E aí você vai encontrar no livro uma série de imagens. É um livro que basicamente faz uma boa sopa, vamos dizer assim, tanto de texto como de imagens, porque hoje sem dúvida alguma, uma das questões mais importantes do nosso início de milênio, né? Toda a cultura está muito baseada em imagens, quer dizer, você não pode, você sempre, isso já no passado também, né? Muito difícil ver um jornal com uma fotografia que não tem embaixo um determinado texto explicando aquela imagem. E no nosso caso não é diferente, né? A gente procurou buscar colocar no livro o que a gente conseguiu encontrar, né? Como eu disse, de coisas que foram sobrando aí entre algumas famílias e que foi possível recuperar. Tomar essa cerveja aqui, desse jeito, esse tipo, só começou a ser possível faz 20 anos, 25 anos, pouco tempo. E o pioneiro foi um Bavarian Park. É sobre essa história que a gente vai contar agora.